Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Rosângela, sou professora em 2 municípios no estado da Paraíba e vim mostrar para vocês, atuo no AEE com um público de alunos surdos razoável. Então vim mostrar um pouco para vocês esse trabalho, vim apresentar esse trabalho, essa comunicação oral. O título é A Libras como disciplina curricular, promovendo a inclusão entre surdos e ouvintes. A Base Comum Curricular é um documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos têm que desenvolver ao longo das etapas da educação básica. Numa das formações da BNCC, eu questionei o porquê que a Libras não se fazia presente como disciplina curricular obrigatória e no lugar havia uma língua estrangeira. Tendo em vista que eu tinha alunos surdos e tenho alunos surdos e que eu precisava desse amparo da Base Comum Curricular para nortear o meu trabalho. A BNCC ela foi elaborada de acordo com 20 metas do Plano Nacional de Educação, que é a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, tem vigência de 10 anos, que é de 2014 a 2024. A PNE, o Plano Nacional, ele fala do ensino bilíngue para surdo, na meta 4, subitem 4.7, ele assegura uma educação bilíngue ao estudante surdo na faixa etária de 0 a 17 anos, tendo a Libras como primeira língua e o português na modalidade de escrita. Na meta 4, subitem 4.13, ele também fala dos profissionais que irão trabalhar com as pessoas com deficiência, que são um desses profissionais são os professores de Libras, os tradutores e intérpretes, Na meta 5, subitem 5.7, o Plano Nacional, ele aborda a necessidade de uma proposta de alfabetização bilíngue para surdos. Na meta 7, ainda do Plano Nacional, no subitem 7.8, ele fala do objetivo de ampliar a qualidade da educação dos surdos. Na meta 16, subitem 16.3, afirma a necessidade de uma ampliação de materiais didáticos produzidos em Libras. Então eu me pergunto, se a BNCC é baseada no Plano Nacional de Educação, e o Plano Nacional de Educação fomenta e orienta um trabalho de educação bilíngue para surdos nas suas metas 4, 5, 7 e 16, por que a BNCC exclui a Libras como disciplina curricular obrigatória, não norteando o trabalho dos professores que têm alunos surdos e não efetivando políticas públicas que assegurem os direitos da acessibilidade comunicacional dos alunos surdos. A PNE ela garante a importância para diretrizar a educação dos surdos no Brasil. Então, por que a PNE exclui inexplicavelmente do seu documento, a BNCC, exclui inexplicavelmente do seu documento o ensino da Libras como disciplina obrigatória? Esse foi um dos meus questionamentos em uma dessas formações. Então, em razão disto, em 2019, nós transformamos a Libras para os alunos do 4º ano da Escola Municipal Menino Jesus, no estado da Paraíba, elaborando uma proposta onde os alunos surdos também participariam. E o principal objetivo era proporcionar a acessibilidade da comunicação dos surdos dentro da escola, através do ensino da Libras como L1 para os surdos e como L2 para o ouvinte. Então, esses alunos surdos, muitas vezes, eles chegam para mim
sem uma língua formada. Então, é na escola, foi feito o trabalho na escola em parceria com a professora da sala regular, com os alunos, comigo do AE, para transformar Libras como disciplina, com um dia, um horário onde eu pudesse entrar nas salas junto com os alunos surdos para fazer um trabalho com os surdos junto dos ouvintes, né? Então esse trabalho foi muito bom e ele promoveu dentro da escola a acessibilidade comunicacional e promoveu também o contato, o convívio entre os alunos surdos e entre os alunos ouvintes, para que eles pudessem entre si se comunicar e quebrar essa barreira de acessibilidade. Durante o ano, né, além do conteúdo ensinado, os alunos surdos e esses alunos do quarto ano participaram de eventos que afirmaram na comunidade escolar a importância do ensino da Libras, como a Semana da Leitura, que é instituída no município uma semana, onde a gente trabalha autores, né? E esses autores, todo o trabalho que é feito com os alunos desses autores para promover a leitura de leito, né, é exposto durante essa semana anual. Nós escolhemos uma autora surda chamada Marta Morgado e pegamos a literatura Mamadou, Herói Surdo, e trabalhamos dentro da sala com os alunos surdos e ouvintes as questões de acessibilidade comunicacional que estão tão firmadas nessa literatura. No final do ano também participamos de uma cantata natalina, que é tradição da escola. Em frente à escola nós fazemos uma cantata natalina, que é o encerramento das atividades escolares. E nós participamos em conjunto, surdos e ouvintes, de um coral, certo? Promovendo, né, a importância da acessibilidade comunicacional e mostrando o como foi exitoso esse trabalho entre ambos os grupos de alunos. Esse projeto também participou da edição 2019 do Prêmio Educador Nota 10. E, embora não tenha sido um dos que levou à premiação, mas foi um projeto que repercutiu, teve uma repercussão grande na comunidade escolar. Outros alunos de outras séries também pediram para fazer parte desse projeto, que tinha a proposta de ser implementado em 2020 em outras turmas, né? Porque ele promoveu uma interação bem intensa entre os surdos e ouvintes, né? Proporcionando a inclusão, quebrando as barreiras de acessibilidade comunicacional, né? Tirando um pouco o receio dos ouvintes em se comunicar com os alunos surdos por não saber a língua de sinais, né? Garantindo assim para esses alunos surdos a educação de fato e de direito, uma educação para todos, né? Dentro de uma proposta bilíngue, como é garantido em toda a legislação brasileira e nas políticas públicas de inclusão para surdos, assim como na Constituição Federal de 88, e que, inexplicavelmente, mesmo tendo um amparo do Plano Nacional de Educação, foi excluída da BNCC, certo? Então, esse é um pouco do trabalho que eu vim demonstrar aqui para vocês. E obrigada. Olá, pessoal. Sou Fátima Santos, professora e intérprete de Libras.
Sou formada em Pedagogia, com especialização em Tradução e Interpretação de Libras-Português, Português-Libras, professora de salas de recursos multifuncionais no município de Campina Grande, Paraíba. Trago hoje para vocês um resumo de um artigo intitulado A Importância da Escola Bilíngue no Processo de Alfabetização da Criança Surda. As fontes bibliográficas que fundamentaram este artigo, que constituiu em uma análise teórica, tendo como referencial método de pesquisa bibliográfica, foram Damásio, Greiser, Moura, Quadros, Slosmik, que retrataram a educação de surdos, suas fases, os métodos de ensino e o bilinguismo, ao longo dos anos até os dias atuais, além de Soares, Ribeiro, Teberoski, Teofone, os quais abordaram a questão da aquisição da leitura e escrita. A importância de a criança surda ser alfabetizada em sua língua materna. Não se trata só de importância, mas não tem outra maneira de alfabetizar uma criança surda que não através da sua língua, com a utilização de sua língua na sua língua materna, a língua de sinais. É importantíssimo, é essencial que a criança aprenda Libras para daí ser alfabetizada. Esse é um processo que ocorre paralelamente, à medida que ela vai adquirindo sua língua, ela vai também aprendendo e se alfabetizando. Esses dois processos geralmente ocorrem paralelamente. A utilização da Libras como L1 e português como L2. Sabemos que a Lei 10.433 e 36 de 2002 oficializa a língua brasileira de sinais como língua oficial da comunidade surda aqui no Brasil. Então, eles têm essa língua reconhecida, regularizada, que dá a eles o direito de aprender, de utilizar essa língua para todas as interações, comunicações, em todos os processos de ensino e aprendizagem. O modelo de inclusão de crianças surdas em escolas regulares se contrapõe às necessidades das crianças surdas. Por que se contrapõe? É uma necessidade da criança que ela tenha como L1 a Libras e L2 o português na modalidade de leitura e escrita. E isso, infelizmente, não acontece nas escolas regulares, por ser a escola regular, ela tem maioria ouvinte. Então, a língua majoritária é a língua portuguesa e ela é usada como L1 e não a Libras. Isso dificulta o processo de aquisição da língua materna para essas crianças surdas. Consequentemente, dificulta também o aprendizado, a alfabetização e letramento. As escolas regulares têm como L1 a língua portuguesa, já falei um pouco sobre isso no slide anterior, o que é comum, pois a maioria é ouvinte. Não tem como utilizar Libras como L1 em uma escola regular. A dificuldade da aquisição da língua de sinais pelas crianças surdas em escolas regulares. Por que essa dificuldade? Justamente por isso, a língua de sinais ela não é utilizada nas interações o tempo todo, Ela é utilizada em alguns momentos, mas ela não é a língua 1 dessa comunidade escolar, Isso dificulta o contato da criança surda com a sua língua, visto que as crianças surdas, geralmente, elas nascem em famílias ouvintes que não sabem Libras, então ela não tem a mesma oportunidade, ela não tem a mesma oportunidade que as crianças ouvintes têm de aquisição de sua língua materna de forma natural, em casa, nas interações com a família, com os irmãos, com amiguinhos,
com os pais, em contações de histórias, do jeito que acontece com a criança ouvinte, né? Então, essa aquisição, ela se torna mais difícil para a criança surda, né? E, além de tudo isso, ainda na escola não ter essa oportunidade dificulta, assim, de maneira muito relevante, todo o processo escolar, todo o processo de aprendizado dessa criança, né? Então, fracasso escolar e atraso no processo de alfabetização, né, são consequências dessa aquisição tardia de sua língua materna, né? A importância da escola bilíngue para as crianças surdas. Qual é a importância? A escola bilíngue é um ambiente que utiliza a língua de sinais como L1 e o português como L2 na modalidade de leitura e escrita. Isso faz toda a diferença para a criança surda, porque a todo momento, durante aquelas horas que ela vai estar na escola, ela vai estar interagindo na sua língua materna o tempo todo, em todas as orientações, nas contações de histórias, em todo o processo que ocorre dentro da escola, inclusive de interações com coleguinhas, né? Qualquer tipo de interação vai ser com a língua de sinais. Então, ela vai ter mais oportunidade de utilizar essa língua, de se apropriar dessa língua, para aí, então, ela se apropriar de outras habilidades, como alfabetização e letramento, alfabetização também no sentido mais amplo de comunicação, de utilizar a língua de forma funcional, né? Nas interações, nas argumentações e em todo o seu processo de desenvolvimento. Então, a escola bilíngue, ela oportuniza isso para a criança surda, né? Quero enfatizar mais essa questão que eu me refiro à educação infantil, até pelo menos a alfabetização, né? O ideal seria, por exemplo, o ensino fundamental, pelo menos, né? Mas se ela tiver essa base na educação infantil até a alfabetização, essa base de estudo em escola bilíngue, com certeza vai ajudá-la no futuro a ser uma criança, assim, mais segura, mais com autoestima elevada e com o tempo, com a maturidade que a idade vai trazendo, que as experiências vão trazendo, ela vai saber, ela vai ter maturidade para futuramente estar numa escola inclusiva, numa escola que tem um intérprete, que ela vai estar entendendo o que o intérprete está interpretando, né? Mas sem ela ter essa base, sem ela ter o conhecimento de sua língua materna, fica inviável essa questão, né? Na infância, o ideal seria a escola bilíngue, né? É isso que eu defendo, é isso que nós vimos no decorrer das leituras, né? No decorrer dessa pesquisa bibliográfica. Então, eu espero ter contribuído com vocês, né? Contribuído, né, nessa comunicação oral, com a exposição desse trabalho. Agradeço muito a oportunidade. Olá, tudo bem? Eu sou Arthur Maciel, professor e intérprete de Libras, atuo na área de educação de surdos há 17 anos e, junto com a professora Edineia Rodrigues, desenvolvemos uma pesquisa intitulada como Estratégias para o ensino da Libras como segunda língua mediada pela tecnologia da informação e comunicação no Centro Estadual de Capacitação de Educadores e Atendimento ao Surdo, CAES Mossoró, RN. O objetivo da nossa pesquisa foi discutir as práticas que os professores de Libras do CAES utilizavam junto com as TICs na educação bilíngue nesse período de pandemia. Objetivamos perceber como esses professores que estavam ministrando os cursos de Libras
para alunos ouvintes e surdos estavam fazendo no decorrer dessa pandemia. Haja visto que, historicamente, os cursos de Libras ministrados pelo CAS Mossoró eram exclusivamente presenciais. Nos fundamentamos teoricamente em alguns autores, entre eles Lima, Oliveira Neto e Gonzalez, que nos fala sobre o uso das ferramentas tecnológicas nas aulas com alunos surdos. Oliveira Neto, Aguiar e Gonzalez, que nos fala sobre a aquisição de Libras para alunos surdos e ouvintes. Moran, que vai nos falar sobre as teorias educacionais. Albuquerque, que trabalha a questão da representação social na educação inclusiva. E Menezes, que trabalha a inclusão social e educacional do sujeito surdo nas redes sociais. Bem, nossa metodologia ela é de cunho qualitativa, pois, conforme Campoy, a pesquisa qualitativa é capaz de identificar e analisar dados que não podem ser mensurados numericamente. Nossos sujeitos foram 3 professores que ministravam aulas de Libras para as turmas de nível 1, 2 e 3. Esses professores ministraram as turmas inicialmente presencial. Com o advento da pandemia, essas turmas presenciais passaram a ser à distância. Então, esses professores eles precisaram inovar a sua forma de dar aula. O locus da nossa pesquisa é o CAS Mossoró. O CAS ele foi fundado no ano de 2006 pelo governo do estado do RN e é uma instituição pública de apoio aos alunos surdos regularmente matriculados na rede pública de ensino. Além disso, ele oferece cursos de capacitação para professores que atendem alunos surdos, familiares, profissionais de diversas áreas e a comunidade em geral. E é uma instituição exclusivamente mantida pelo governo do estado. Os instrumentos utilizados foram a observação participante, pois ainda, segundo Campoy, baseia-se na máxima integração do participante com o ambiente natural que envolve o seu objeto de estudo, e a entrevista semi-estruturada, que tanto Gil quanto Lacatos vão nos dizer que é um diálogo mais flexível com o entrevistado. Para analisar as entrevistas, lançaremos mãos às teorias de análise do conteúdo de Bardhan. Como resultado dessa pesquisa, nós percebemos que os professores buscaram formas mais dinâmicas, como o Jamboard, o Menti-Té, entre outras ferramentas, para que ele pudesse chegar até o aluno que estava na sua residência e fazer com que aquele aluno aprendesse de forma melhor o conteúdo ministrado, tanto teórico quanto prático. E para concluir, nós percebemos que a demonstração que a utilização das TICs nos processos de ensino e aprendizagem da Libras evidenciaram melhoria no percurso prático de apreensão linguística. Ou seja, os alunos que participaram dessas aulas remotas, eles aprenderam de forma melhor, mais dinâmica e mais prazerosa o conteúdo que lhes foi ensinado. Nas nossas referências, nós trazemos alguns autores que já foram citados, e entre eles eu gostaria de destacar Pepete, de 2015, que ele vai nos falar sobre computadores e educação, trazendo toda essa problemática do uso da computação na sala de aula. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Bom dia a todos e a todas, meu nome é Cleudineia, sou aluna da Universidade Federal do Maranhão, do curso de Letras e Libras, cursando o 7º período. Meu trabalho se trata sobre as estratégias para a aprendizagem das expressões faciais de Libras em um canal do YouTube. Nós sabemos que hoje em dia o canal do YouTube, a plataforma do YouTube tem sido usado amplamente para postagens de vídeos que enfatizam a aprendizagem de algo, de algum assunto, de algum conteúdo, e a língua brasileira de sinais está inclusa, que bom, está inclusa
nesse meio, né? As pessoas estão tendo mais acesso à língua brasileira de sinais através do canal do YouTube e outras redes sociais, né? E eu decidi falar sobre as expressões faciais porque eu percebi, fazendo uma breve busca no YouTube, eu percebi que as expressões faciais, elas não são muito ensinadas, elas não são tão enfatizadas quanto poderia ser, né? Então, é diferente dos outros parâmetros, né, da língua brasileira de sinais, as expressões faciais não são tão ensinadas, não são tão comentadas, tão faladas, e elas são muito importantes durante o processo de sinalização, durante a fala, né, quando se usa a língua brasileira de sinais. Então, por esse motivo, eu resolvi pesquisar sobre as estratégias para o ensino dessas expressões faciais. Mas, o que vem ser estratégias? O que vai ser estratégias? Segundo o Brau, 2000, ele informa que as estratégias são métodos de abordagem sobre um problema ou uma tarefa, representando os modos de operar para se atingir um objetivo específico. Então, as estratégias é aquilo que o professor usa, é aquilo que quem está usando um determinado, quer passar, quer ensinar um determinado conteúdo, deseja atingir, como atingir aquele objetivo, né? Então, o que eu vou usar, que estratégias, que métodos eu vou usar para que esse aluno, essa pessoa, possa aprender aquele determinado conteúdo, aquele determinado assunto. Então, isso são estratégias, são recursos que eu uso para que meu aluno venha a aprender, né, ter esse conhecimento sobre determinado assunto. O objetivo da pesquisa é identificar quais as abordagens teóricas estão implícitas nas estratégias descritas em vídeos voltados para a aprendizagem dos parâmetros das expressões faciais. Nós sabemos que quando a gente vai ministrar uma aula, né, nós utilizamos basicamente alguma teoria, alguma abordagem teórica para que a gente possa desenvolver esse conteúdo, né, essa aprendizagem do aluno, né? E nós vemos aí que no âmbito do ensino de línguas, de L2, tem várias teorias, né, por trás desse ensino, né? E dentro dessa teoria tem um conjunto de métodos que sempre acompanham essas teorias, né? Então, eu pesquisei em um canal do YouTube chamado Canal da Universidade da Libras, e dentro desse canal tem uma playlist chamada Estratégias para Desenvolver as Expressões Faciais. É uma playlist que contém quatro vídeos, composta de 4 vídeos, que fala acerca das estratégias. Essa pessoa explica como que desenvolver estratégias para que o aluno, para que a pessoa que veja aquele vídeo possa desenvolver, possa aprender a como usar as expressões faciais quando estiver em contato, quando estiver aprendendo a língua brasileira de sinais. Então, analisando o canal Universidade da Libras, né, eu fui percebendo que ele usa algumas estratégias, e eu descrevi aqui por vídeo quais são as estratégias que ele usa em cada vídeo, né? As estratégias utilizadas no primeiro momento, no primeiro vídeo, ele pede que a pessoa observe e imite, por meio das imagens de revistas ou jornais, as expressões faciais. Então, ele enfatiza que para o aluno desenvolver essa questão da expressão facial, não ficar com vergonha, ele enfatiza que é preciso o aluno pegar revistas, jornais, né, de atores, de pessoas famosas que estão nesses canais, que é a revista e os jornais, né, e que o aluno observe e folheando e olhar como é que essas pessoas que estão nos jornais estão desenvolvendo suas expressões faciais, se estão rindo, se estão chorando, se estão
com raiva. Então, ele enfatiza que é bom os alunos ficarem olhando, observando como é que isso se desenvolve. No segundo vídeo, ele pede que os alunos treinem as expressões faciais em frente ao espelho, ou seja, depois que ele observar como é que os atores fazem essas expressões faciais em revistas e jornais, então ele pede que os alunos treinem as expressões faciais em frente ao espelho, né? O aluno vai fazer esse treinamento. No terceiro vídeo, ele pede que os alunos imitem e repitam as expressões faciais de atores em filmes. O aluno vai ter acesso a filmes, tirando o áudio, e aí ele vai observar essas expressões faciais feitas, né, pelos atores desse filme, né? E no quarto vídeo, ele pede que o aluno foque nas expressões faciais de surdos, né? Focar nas expressões faciais de surdos. Então, no quarto e último vídeo, ele pede que aquele que queira aprender a desenvolver a expressão facial, então que esses alunos observem, foquem especificamente nas expressões faciais dos surdos. Como é que o surdo usa esse parâmetro? Como é que o surdo vai lá e usa em um determinado contexto essa expressão facial, né? Então, essas foram os quatro vídeos que enfatizam nisso, né? É observar, imitar, treinar, imitar e focar nas expressões faciais. Então, discussão dos resultados. Ao longo dos 4 vídeos, as atividades indicadas para a aprendizagem das expressões são mediadas por imitações e repetições, caracterizando a perspectiva behaviorista, né? Nós sabemos que a perspectiva behaviorista é focada nessa questão da imitação, de imitar, de repetir, até conseguir internalizar aquele determinado conteúdo. Outra abordagem teórica observada nessas estratégias, no último vídeo, é a hipótese do input, pois a estratégia é focada em receber inputs visuais oriundos das expressões faciais de sinalizantes nativos, que são os surdos, né? Então, o Krashen foi responsável por desenvolver essa teoria do input. O que são o input, na verdade? São os insumos linguísticos, os quais os alunos conseguem observar, né? É tudo aquilo que eu tenho contato da Libras. Todo sinal que eu vejo, toda expressão facial que eu vejo, aquilo é um input, né? Eu estou recebendo aquele input, né? Aquelas expressões faciais. Então, ele pede que os alunos vejam essas expressões faciais dos sinalizantes surdos nativos, e assim eles aprenderão como que esses surdos usam essas expressões faciais para aprender, né? Haja vista que eles são nativos. Então, são inputs bem interessantes para que alunos de L2, que no caso é Libras, venham aprender, né, como é que se faz essa expressão facial. Então, ele enfatiza que é preciso ter esse contato com as expressões faciais dos surdos, e aí eles vão recebendo, né, aqueles inputs, né. Considerações. Percebemos que as estratégias consideradas como inovadoras, na verdade, já são abordagens utilizadas há muito tempo na aprendizagem de uma L2, né? Então, não é nada novo, não é nada inovador, como os influencers costumam dizer. Na verdade, são abordagens que há muito tempo são usadas, né? Há muito tempo o ensino de aula e a aprendizagem de L2 vem sendo usada, como o behaviorismo já vem sendo usado desde 1924, 1933, muito antes, né? Foi usado também como na Segunda Guerra Mundial para aprendizagem, né? Então, são teorias que muito tempo aí são utilizadas para a aprendizagem de uma L2. Então, esse foi o meu trabalho. Agradeço a todos. Muito obrigada. Meu nome é Roberto, eu sou estudante da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no curso de pós-graduação, mestrado em ensino. Sou orientando da professora Eliane Pinto de Góes, e meu e-mail ali, robertotios@gmail.com. Caso vocês queiram entrar em contato por qualquer informação a mais ou qualquer necessidade, e também para a gente trocar aí informações aí que achei legal. Bom,
Obrigado aí por estarem me ouvindo, espero poder contribuir com vocês. Bom, separei em 3 atos essa apresentação, pela necessidade de tempo, né, e pela urgência do conteúdo. Então, a ideia é inicialmente falar sobre a identidade. O que me leva a fazer essa pesquisa, qual a justificativa dela e quais são os caminhos que eu tomei. A identidade dessa pesquisa, então, surge a partir da minha identidade. Sou irmão de surdo, né, no caso surda. Eu, quando nasci, ela já existia, ela esteve presente toda a minha vida, né? Então, pude conviver com ela, mas a educação dela, quando crianças, via ela indo ao fono, via ela indo a uma professora particular para recuperação de informações, via ela fazendo treinamentos de fala, treinamentos auditivos, usando aparelho auditivo, e não conhecíamos outros surdos. Só fui conhecer outros surdos quando nós mudamos, né? Nós morávamos em São Paulo, nos mudamos para Foz do Iguaçu, no Paraná. Foz do Iguaçu, o sinal é assim. E a gente aqui, o único local de atendimento a ela era um centro de reabilitação que estava se tornando uma escola para surdos. E foi nesse local e nessa discussão da transição de escola para surdos, nessa discussão do uso da língua de sinais, e nesse contato com outros surdos que nós não conhecíamos, com uma comunidade de pessoas que usavam uma língua de sinais, que usavam uma língua visual, transformou um pouco a ela e a mim, né? Interferiu nas nossas vidas. E isso fez com que a gente fosse se tornando ela surda, ela entendendo que ela era surda e eu entendendo a minha condição funcional, né, e de trabalho, que era ser intérprete. Então eu fui me tornando intérprete no dia a dia com os surdos, no contato e nas relações que a gente tinha. E isso foi carregando durante toda a minha vida. Sempre gostei de escola também. Estudei pedagogia porque gostava muito do ambiente educacional, das possibilidades da escola, da forma com que a escola pode atuar no desenvolvimento dos sujeitos. E me tornei intérprete de Libras em 2006, né? Foi a primeira vez que eu falei, sou intérprete, que atuei como intérprete profissionalmente, recebendo lá meu salário, e então já há 14 anos. E desde então eu sempre ouvi, sempre percebi uma discussão e uma necessidade de entendimento da educação de surdos, como sempre basilada por dicotomias. A educação de surdos, eles estão no paradigma da escola inclusiva e na educação bilíngue. Estão na dicotomia da surdez e da deficiência auditiva, da sinalização e da oralização, do ser ouvinte e do ser surdo. Várias dicotomias dessas, várias identidades dessas, marcam as condições de ensino e educação que os surdos no Brasil têm enfrentado. Esse é o espaço de luta, o espaço de poder, o espaço que a gente tem, então, desde sempre, né? Desde que os surdos voltaram a cobrar a língua de sinais, desde a década de 80 ali no Brasil, a voltar, então, tentar a ter a sua possibilidade de educação a partir da sua língua, da sua forma de educação, que é prioritária, que era a partir das línguas visuais. Então, essa dicotomia, escola inclusiva e educação bilíngue, existe, ela é muito forte. A educação inclusiva, ela não anula a educação bilíngue, no entanto, ela, na aplicação, acaba sufocando muito das ações e das possíveis ações de uma educação bilíngue. Até tem uma pesquisadora, a professora
da UFSCar, Vanessa Martins, que ela coloca num texto dela que ela cita Drummond, fala que no meio do caminho tinha uma pedra, e ela parafraseia essa frase falando que na educação de surdos tem a inclusão. Mostrando o quão forte que é essa questão da inclusão, da possibilidade do surdo ser surdo e de se desenvolver como um sujeito bilíngue numa educação inclusiva, numa educação pensada e feita para ouvintes. E nesse sentido, quando se pensa em educação inclusiva e nessa discussão, e ele não está fora também da educação bilíngue, mas se pensa na figura do intérprete, na função do intérprete, no trabalho dele. Então, para essa pesquisa, eu busquei nos documentos do Paraná quais seriam, então, quem era o intérprete, qual era a função exercida ou a descrição da função do intérprete no documento, que é a Instrução 03 de 2012, que fala sobre o trabalho do intérprete educacional, e agora no momento de pandemia, na orientação 06 da CED e também na orientação do CAS sobre a função e as atividades do intérprete, agora no momento de pandemia. Tá certo? Então, quem é esse TIOS? Quem é o TIOS? E quem será o TIOS pós-pandemia? Um pouco para trabalhar essas duas perguntas, para entender um pouco elas. Então, o sinal de pandemia aqui, que quando eu tirei a foto para fazer um pouco de mostrar esses sinais, eu achei que esse sinal, esse pedaço do sinal também é um sinal para monstro, né? Eu acho que ele é bem forte, essa imagem também, nesse sentido de que a força que a língua de sinais também tem na sua produção, e que isso deve ser valorizado. Bom, em relação esses documentos tratam de várias situações em relação ao intérprete, então eu busquei aqui para análise em relação ao acesso e em relação à participação do surdo. Em relação ao acesso, peguei esses dois trechos. Interpretar antes da pandemia, então, o documento falava: o intérprete deveria interpretar de forma fidedigna as informações e conhecimentos vinculados em sala de aula e nas demais atividades curriculares desenvolvidas no contexto escolar. E os documentos agora, na pandemia, eles falam assim: estar em contato com o aluno através do Google Classroom, Google Meet, YouTube ou WhatsApp, caso os alunos não tenham acesso ao ambiente virtual e recebam atividades impressas, seguir o protocolo do colégio para contato com o aluno. Agora, em relação à participação, o documento anterior falava dar oportunidade de expressão do aluno surdo por meio de tradução de forma fidedigna e suas opiniões e reflexões. E agora, traduzir ou interpretar conteúdos postados no ambiente virtual para o professor ou para o aluno. Nesses dois trechos a gente percebe uma alteração na ação do intérprete, uma alteração para uma ação que antes preocupada muito com a questão da fidedignidade, termo que está nos dois trechos, mas de uma ação um pouco mais que envolvia mais o estudante, que envolvia mais os atores da escola. E agora ele é muito mais para fazer com que o surdo chegue, né? Então ele diminui a ação fazendo com que o surdo chegue. Para concluir, ele cita aqui a Ronice Quadros, que é a sina do intérprete e a sina dos surdos. É interessante observar que enquanto a comunidade surda não constitui como grupo, como identidade cultural, política, o intérprete não se constitui enquanto profissional. A gente só vai conseguir ter uma ação mais adequada, uma visão mais entendida da nossa função e do trabalho com os surdos na escola, a partir da valorização do sujeito surdo e do crescimento dele social, cultural e politicamente. Ok? Obrigado a todos, até mais.
Olá, congressista, tudo bem? Eu sou Valdemar e irei falar um pouco sobre a formação de intérpretes do par Libras Português em nível superior em um polo EAD na região norte de Belo Horizonte. Inicialmente, o foco, a nossa busca foi um curso superior presencial ou semipresencial, por entendermos a importância dessa modalidade para a formação do intérprete de Libras. E o nosso direcionamento, então, foi um curso superior de bacharelado semipresencial aqui na capital mineira. A Lei 12.319 de 2010, também o Decreto 5626 de 2005, reconhece a profissão do intérprete de Libras tanto em nível médio quanto em nível superior, embora há debates e discussões na comunidade surda acerca do nível de formação do intérprete. O curso superior ele é defendido, o argumento é que há questões linguísticas densas, há níveis aí de ensino para que o intérprete possa atuar, principalmente após estricto sensu. Porém, nós devemos pensar em outras profissões também. Quando a gente faz um paralelo, existe, por exemplo, o curso técnico em enfermagem, o curso superior em enfermagem, o curso técnico em química, o curso superior em química e outros. Esses são apenas alguns exemplos que nós devemos pensar. A formação para o intérprete seria apenas em nível superior ou poderia haver também em nível médio, sem tantas discussões e tantas discórdias? É algo que nós podemos pensar. E a lei ela não regulamenta a profissão e o decreto 5626 não trata especificamente da formação do intérprete de Libras. No decreto, na lei 12.319 de 2010, que reconhece a profissão do intérprete de Libras, houve um veto e esse texto que foi vetado impunha a formação superior para o intérprete. Porém, no argumento do veto foi colocado que já havia outros profissionais com outros cursos superiores que atuavam como intérprete, então entendia-se que eles não poderiam ficar de fora, que eles já estavam atuando como intérprete. Então esse foi o argumento. E a nossa busca na capital sobre a formação de intérprete, nós encontramos 4 formações. Nós encontramos a formação técnico em nível médio, superior semipresencial, uma especialização semipresencial e a formação continuada semipresencial, focada nos intérpretes educacionais. Então, os intérpretes educacionais eles podem participar dessa formação continuada presencial. Direcionando a nossa pesquisa e voltando o foco para o Letras Libras, nós percebemos que o curso de Letras Libras ele é relevante, pois ele contém disciplinas como língua portuguesa, Libras, estudos gramaticais da Libras, estudos da tradução, contém estágios direcionados, estágios específicos, contém disciplina com aspectos políticos, culturais e outras disciplinas importantes. Porém, nós precisamos pensamos nesse curso que ele pode ser melhorado, que ele pode ter mais disciplinas direcionadas para a atuação dos intérpretes hoje. Hoje a gente vê um diferencial porque tem muitos intérpretes atuando na televisão, no Congresso Nacional, nas lives, nos jornais, nos shows, em sites de universidades e outros. Então a gente vê um aumento aí do trabalho e desse campo e desses espaços aí do intérprete. Então precisamos pensar num curso que atenda essas demandas, que contenha disciplinas que contemplem aí esses aspectos, essas especificidades desses espaços. E aí, pensando um pouco no tema do nosso congresso, também que trata da interpretação Libras-Voz, a interpretação Libras-Voz envolve
interpretar diante de outros, em eventos, porque o intérprete educacional muitas vezes ele está acostumado com a sala de aula, só atuando ali com o surdo, o professor que não domina Libras, e a tarefa interpretação Libras-Voz envolve contato com mais intérpretes, envolve uma visibilidade maior, e aí precisamos pensar como que isso pode ser trabalhado, como que isso pode ser, como que podemos treinar isso, como que podemos colocar isso na disciplina, como disciplina, ou como estratégia para a formação, como formação do intérprete. Também pensarmos na disciplina de Libras e de Português com a carga horária maior, pois nós sabemos que o aprendizado de língua envolve um certo tempo, um considerável tempo. Também pensarmos na questão das câmeras. Hoje os intérpretes estão atuando mais frente às câmeras, estão gravando, estão apresentando em shows, e é preciso que nós pensemos nessas questões aí, nessa parte da interpretação com essas tecnologias. E não apenas na área da interpretação ou na área da Libras, a gente vê um crescimento em geral nas áreas aí da EAD, da educação à distância. E a formação do intérprete não ficaria de fora. O que acontece? Nós percebemos que na educação à distância, no curso semipresencial, há um certo distanciamento dos estudantes. Muitas vezes, atividades que não são avaliadas, não são levadas em conta, há pouca participação devido, talvez, o argumento de que o estudante trabalhe, de que o estudante tenha várias coisas para fazer, que nós estamos diante de uma pandemia, estudantes que não abrem as câmeras, dificultando aí a interação entre tutor, professor. Nós sabemos da importância das práticas interpretativas, das práticas com as línguas. Alguns estudantes buscam apenas a certificação, pois já tem uma graduação muitas vezes, e aí talvez não façam uma formação, não busquem uma formação de qualidade. Alguns estudantes ainda confundem o curso superior com um curso para o aprendizado de Libras. Uma outra questão que também acontece, que ocorre em outras áreas, é sobre as turmas. Há turmas grandes. Quando há turmas grandes, é difícil para você trabalhar questões linguísticas, ensino de língua, aprendizagem de língua. Porém, a gente vê que tem alguns pontos positivos no curso superior. Tem estudante que faz cursos paralelos de Libras, porque eles entendem que a Libras é uma língua complexa na qual precisamos aí de um considerável tempo para dominar. E finalizando, deixo as minhas considerações para pensarmos em relação às disciplinas do curso superior, as disciplinas da formação do intérprete. Devido às especificidades dos espaços hoje, podemos pensar em disciplina como revisão de textos em vídeos, em Libras. Os intérpretes estão gravando, estão fazendo tradução. Será que tem uma revisão? Será que tem uma revisão em relação à sintaxe? Será que tem uma revisão em relação a posicionamento, a iluminação? Pensar talvez uma disciplina aí com esse foco. Também que esses estudantes possam produzir mais vídeos em Libras para que eles possam ver o desenvolvimento deles, mais práticas de interpretação. Muitas vezes o foco é só no setor educacional, mas será que poderia levar esse intérprete para um estágio na área jurídica, levar esse intérprete para um estágio na televisão, pensar aí nessas questões, em estágios em ambientes mais específicos, não só no educacional, e também não só o curso superior, mas pensar na especialização, em cursos de extensão direcionados, oficinas específicas, para que possamos aí contribuir e que haja uma qualidade aí na formação desse intérprete de Libras. Muito obrigado.